Oiê! Nesse vídeo aqui, finalmente eu vou usar pela primeira vez a caneta mais comentada, mais pedida por vocês nos últimos tempos. Eu sou a Marina Viaboni, muito prazer se a gente ainda não se conhece. E nesse canal aqui, gente, eu já testei diversas canetas, várias marcas, muitas canetas que vocês pediram para eu testar, conhecer, ver se são boas ou não. Vou deixar o link da playlist completa dessas reviews de material aqui na descrição do vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai conhecer a Sysgraph Duo. Tenho aqui 3 modelos dessa caneta que vocês pedem toda hora para eu testar. Eu tô muito curiosa para saber se eu vou gostar delas ou não, então bora lá testar essa caneta. Bom, vou mostrar aqui para vocês, na verdade são 3 canetas dessa linha Sysgraph Duo, e aí tem diferença entre elas. Então a primeira coisa, tem essa caneta aqui com a embalagem branca. Quando vocês forem comprar, presta muita atenção nisso para não se confundir. Essa daqui, o nome é Sysgraph Duo mesmo, porque tem 2 pontas. Então desse lado aqui é uma ponta rígida, não é uma ponta brush, não é uma ponta que é flexível, mas ela tem esse formato mais arredondado, sabe? A gente pode até chamar essa ponta de ponta bullet, ponta bala, enfim, como vocês quiserem. E desse outro lado aqui é a ponta chanfrada, né? Uma ponta rígida, também uma ponta dura, quadrada, né? Com esse formato chanfrado aqui. E aí a outra, que é muito parecida com essa, né? Só muda a questão da cor da embalagem e um pouco o nome, é a Sysgraph Duo Brush. Aí essa sim tem uma ponta pincel. Então desse lado aqui é a ponta pincel, que é um formato até mais comprida, né, bem maior do que aquela outra que eu mostrei, é uma ponta mais flexível, e do outro lado é igual a outra caneta, com a ponta chanfrada, né, mais quadrada e tal. E aí tem uma terceira caneta dessa mesma linha aqui, né, dessa linha aqui da Sys, que é a Sysgraph Brush. Essa é só brush e ela é fine, ou seja, é uma caneta menor, né, ela tem o corpo, a embalagem bem menor, e ela tem essa ponta pincel aqui que é bem menor do que a outra, e é uma ponta até um pouco mais flexível também do que essa daqui da Duo Brush. Bom, agora falando de preço dessas canetas, né, tem variações, tem diferenças entre elas. Vou começar falando dessa daqui. Essas canetas são vendidas muito em kit, também você consegue comprar separado, mas tem vários kits que você compra. E um kit, eu dei uma olhada na internet, um kit de 12 canetas dessa daqui, desse modelinho, custa mais ou menos R$98. Ou seja, uma caneta sozinha, né, uma unidade, custa mais ou menos R$8. Essa daqui, que é a Duo Brush, ela é um pouco mais cara. Um kit com 12 dessa daqui, que eu vi na internet, está R$168, então um kit com 12 dessa R$98, kit com 12 dessa R$168. E o preço unitário dessa também é mais caro. Se essa custa mais ou menos 8, essa daqui vai mais ou menos para uns R$14 cada uma. E por último, essa daqui, né, que é a Fine, a caneta fininha, é um kitzinho com 12 dela, custa R$88, ou seja, das 3, essa daqui é a mais barata, mais em conta, com um preço unitário aí mais ou menos de R$7, tá? Essas informações de valores eu dei uma olhada na internet, em alguns sites, fiz uma pesquisa, mas assim, óbvio que isso varia muito de cidade para cidade, pode ter gente achando por um preço bem mais alto do que esse ou bem mais barato, isso vai variar muito de onde você mora. Bom, segunda coisa que eu sempre gosto de avaliar, né, e olhar as canetas é a embalagem. E gente, essa embalagem aqui não tem como negar, né, ela é muito parecida com a embalagem da Copic, que é essa caneta aqui, né? Inclusive essas daqui, ó, são bem parecidas. A Copic é uma caneta, né? Uma caneta muito referência. Eu acho que ela foi a primeira que foi lançada nesse esquema aqui, e depois várias outras marcas, né, meio que copiaram o design, a embalagem. Ó, eu tenho outra caneta de outra marca, da Blick, por exemplo. Olha como as 3 são muito parecidas. Isso é normal, gente, isso não é problema nenhum, é super comum. Uma marca lança um produto e as outras marcas concorrentes lançam produtos parecidos, né, meio na mesma linha, na mesma pegada, e isso é super normal, né? E muitas vezes até as marcas que aparecem depois acabam lançando produtos que são até melhores daquele primeiro produto original, sabe? Isso é o mercado, né, gente? Isso faz parte. Mas só para vocês verem, avaliarem, ó, o design, né, o tamanho da embalagem, a cor, o esquema, é bem parecido com a Copic, que é parecida com essa da Blick, e com outras
canetas que tem por aí, já vi várias na internet que também são nesse esqueminha aqui. Bom, falando sobre composição, né? Como vocês sabem, a Copic é uma caneta à base de álcool, essas canetas aqui também são à base de álcool, são marcadores à base de álcool, ou seja, elas são ótimas para quem desenha, para quem pinta, para quem preenche superfícies grandes, né? Para fazer lettering é interessante? Mas não é o foco principal desse tipo de produto. Quem vai usar muito mais, muito melhor esse tipo de caneta são as pessoas que realmente desenham, que fazem ilustração, desenho realista, que faz quadrinhos, que faz personagens, enfim, que fazem outro tipo de coisa. Até pra galera que faz faculdade de arquitetura e de design, a arquitetura principalmente, na faculdade eu desenhava muita planta, preenchia muita superfície assim no papel, sabe, para fazer aquela planta, aquele trabalho de paisagismo. Então, marcadores à base de álcool são melhores para esses trabalhos porque o fato dessa composição ser à base de álcool, ele se mistura muito melhor e quando você pinta, você vê que a pintura fica muito homogênea. Então, vamos pintar, vamos testar e parar de blá 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 aqui. Bom, então, primeira coisa que eu preciso falar eu estou usando um papel para marcador, esse papel aqui da Canson, que chama XL Marker, tá escrito aqui na embalagem que é para marcador, porque muita gente não sabe, mas canetas que são à base de álcool você tem que usar com os papéis adequados, os papéis certos, senão a tinta da caneta vai estourar no papel. Depois eu vou mostrar no papel sulfite para vocês verem também o que acontece. Mas como eu falei, é uma caneta que é ótima para preencher grandes superfícies, grandes áreas, pintar fundo, pintar planta, né? Planta que eu digo, plantas de projeto de arquitetura. Pode ser plantinhas também, mas a ideia é essa, porque o fato dele ser à base de álcool, isso aqui, tá vendo? Essas pinceladas que eu dei, depois que essa tinta seca, isso meio que vai sumindo, sabe? Então é muito interessante realmente para quem desenha. Ó, eu tô, pintando aqui com essa ponta, bem gostosa de pintar, desliza bem fácil no papel. Deixa eu usar agora aqui a outra ponta, para ver como que ela é. Que eu sei que é uma ponta mais durinha, tá vendo? Ela não é uma ponta pincel, né? Mas é uma ponta gostosinha também. Então, é legal que com o lado da caneta você faz, linhas, contornos, preenche coisas menores e com essa outra parte chanfrada você aproveita para pintar áreas maiores do seu desenho. Vou pegar outra agora para conseguir mostrar para vocês. Bom, vou testar agora com essa daqui para a gente ver a diferença de ponta de uma para outra. Muita gente me pergunta sobre essa ponta, da Copic e tal. E, gente, eu sou sempre muito sincera com vocês. É uma caneta maravilhosa, mas eu realmente acho que esse tipo de caneta aqui é muito boa para quem vai usar para desenhar. Eu não acho que para escrever ela seja tão legal, porque o formato dela, tanto dela quanto da Copic, das outras canetas que são nesse mesmo esquema aqui, elas têm um formato de ponta que não é tão triangular, tá vendo? É uma ponta comprida e no final ela dá uma afinadinha. E não é uma ponta que favorece muito a escrita, sabe? Tanto que, eu acho meio até difícil escrever com ela, assim. Ó, tá vendo? Ela dobra de um jeito que com a brush, que é brush mesmo pra caligrafia, não acontece. Então, assim, é uma caneta maravilhosa, tanto essa quanto as outras desse mesmo tipo, mas é o que eu tô falando aqui no vídeo, sabe? Eu acho que o formato da ponta pra escrever não é tão favorável, um pouco difícil, assim. Tem outra caneta também que é assim, nesse mesmo tipo, que é a Le Pen. Na embalagem dela não é assim, mas é um marcador também à base de álcool, a ponta também tem esse formato. Então, para escrita eu não acho que seja tão ideal, sabe? Mas, óbvio, para quem vai desenhar, pintar, é uma caneta muito legal. E do outro lado aqui, como eu tinha mostrado, mas eu vou escrever, pintar com ela aqui. Olha isso! Não, você quer fazer um fundo preto, você quer pintar uma área grande de preto no seu desenho, olha o preenchimento dessa caneta, é maravilhoso, é sensacional. Não tem, acho que, caneta melhor para fazer esse tipo de trabalho do que esse tipo de marcador, sabe? A gente pode até usar Posca, outros tipos de caneta hidrográficas e tal, mas para você ter um preenchimento com essa qualidade aqui, essas canetas aqui são sensacionais. E agora, por último, eu quero usar essa daqui, que eu tô curiosa, porque eu nunca realmente testei ela antes. Não sei como que ela funciona, tô com um pouco de medo, porque a ponta é tão fininha. Mas vamos ver aqui. Nossa, é fininha! Ai, que delícia! É uma pontinha de feltro mesmo, igual as outras. Eu tava na dúvida, assim, se ela era feltro ou se ela tinha cerdas, mas ela é um feltro mesmo. Nossa, ela é bem fininha, bem delicada.
É uma caneta que tem que tomar muito cuidado com ela, né? Pra não colocar muita força e estragar rápido. Porque outra coisa também que me perguntam, ai, nossa, como a minha brush estragou rápido, a caneta que eu comprei não é boa. Gente, essas canetas, elas realmente não duram muito, né? Pra ponta continuar assim, impecável desse jeito, fininha e tal, não dura muito, né? Assim que você começa a pintar, escrever muita coisa, o atrito da caneta com o papel, pressão e tal, automaticamente ela vai abrindo, né? Ela vai engrossando, vai soltando uns pedacinhos aí de feltro. Isso com o tempo é super normal, então se isso acontece com as suas canetas, seja essa daqui ou de outras marcas, fica tranquila aí porque é normal mesmo. Mas nossa, eu tô achando ela muito gostosa, ela é bem firme, fina, delicada, assim, nossa, consigo fazer um traço ultra fino com ela, que com outras canetas que eu tenho eu já não conseguiria, e com ela é bem fácil de fazer um traço fininho, ó. Tem que ter uma mão bem levinha, né? Controlar bem a pressão aí. E aí, se você quiser aumentar o traço, você põe mais pressão. Mas eu achei ela bem legal, viu? Eu curto canetas firmes, porque eu acho que eu tenho um controle maior, assim, do que eu tô fazendo. Eu sempre falo que, às vezes, canetas mais macias, para quem tá iniciando, tem gente que prefere, tem gente que não. É muito gosto pessoal, mas eu achei bem interessante a maciez aqui, o controle que essa caneta dá aqui na escrita, muito legal. Bom, minhas impressões gerais aqui com as 3 canetas, né, que eu testei, olha, aprovadíssimas, eu gostei bastante. Acho que são canetas para quem aí estuda desenho ou para quem já é mais profissional, é um ótimo investimento para fazer, porque é uma caneta que, assim, não é tão cara, mas também não é uma canetinha super baratex, daquelas que eu mostro por aqui, então, e pelo fato de ser uma caneta mais adequada, talvez, para quem desenha ou para quem faz cursos técnicos de arquitetura, de design, enfim, esse tipo de coisa, acho que é um investimento que vale super a pena. Ela é muito mais barata do que a Copic, eu acho que uma Copic hoje em dia custa mais ou menos uns R$30, então, considerando que essa daqui, que é a mais cara das 3, custa mais ou menos 14, nossa, tá show, assim, ainda assim é a metade do preço de uma Copic, então vale bastante a pena. Ah, e antes que eu esqueça, eu prometi pra vocês que eu ia escrever com essas canetas aqui no papel sulfite comum, né, pra vocês verem o que acontece. Então, vou pegar essa daqui e vou preencher aqui uma superfície e vou mostrar a diferença do papel, de um papel para o outro, né? Tem papel que borra mais, puxa mais a tinta, tem papel que puxa menos, porque é o que eu tava contando, né? Falando que essas canetas à base de álcool, elas são diferentes mesmo nessa coisa da absorção e tal, porque é um material, né? Uma composição diferente de uma caneta à base de água, esse tipo de coisa. Olha, até que esse sulfite aqui não puxou tanto. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar bem aqui. Ó, até que não estourou tanto. O que normalmente acontece? Se você usa essas canetas num papel que é mais poroso, então aquele papel que você vê que ele é bem porosão mesmo, parece quase uma esponja, sabe? Que puxa bastante a tinta. Às vezes o papel do sketchbook não é um papel extremamente poroso, mas é mais poroso do que esse daqui, então vai puxar mais, o traço vai dar uma estourada. Em papéis que são assim para aquarela, para outras que são papéis destinados para outro tipo de material, você pode ter certeza que a hora que você, né, pintar e escrever com essa caneta, o traço vai abrir, sabe? Sabe que quando você faz um traço na linha e depois a caneta vai abrindo, vai estourando e o traço que era fino vira um traço grosso? É isso que acontece quando você usa essa caneta com um papel que às vezes não é tão legal. Até que nesse meu sulfite aqui, que é um sulfite para impressão, até que não ficou tão ruim não, ficou bem legalzinho, mas também sempre quando você for usar esses materiais, veja aí o papel que você tá usando. E se você quiser, assiste aqui também no canal a review que eu fiz dessa caneta da Cis, que é a Cis Dual Brush Aquarelável. Tem um vídeo dela aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir e saber se eu gostei dessa caneta ou não. E aí, você já tinha usado a Cis Graph Duo alguma vez na sua vida? Como é que foi a sua experiência? Você gosta dessa caneta? Conta aqui pra mim nos comentários aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. E não esquece, se inscreve aqui no canal pra gente se ver toda semana em vários vídeos. Um beijinho e até mais!